Sejam muito bem-vindos. O assunto que vamos abordar hoje é trabalhando com juniores ou pré-adolescentes, que é a fase que vai dos 9 aos 11 anos de idade. Esse é um período de transição que as crianças passam, né? Porque elas estão ali na infância, estão logo chegando à adolescência. E fisicamente a gente nota uma mudança muito grande, né? São visíveis as mudanças que ocorrem, principalmente no desenvolvimento físico das meninas, que ocorre mais rápido do que geralmente nos meninos, mas em ambos a gente percebe diferenças muito grandes ali, daquelas criancinhas para agora rapazes e mocinhas que estão se desenvolvendo. E é muito importante a gente estar perto deles nessa fase, criar um vínculo muito chegado a eles, para acompanhá-los nesse momento de tantos desafios que é a fase da pré-adolescência. Nessa fase é comum eles se envolverem bastante em grupos. Normalmente os meninos se unem aos meninos, as meninas às meninas, apesar deles já mostrarem interesse pelo sexo oposto. Eles também já começam a mostrar curiosidade sobre questão sexual. Então é importante eles terem uma boa orientação a respeito disso também. E eles necessitam do acolhimento, né? A igreja é um espaço muito especial para os pré-adolescentes sentirem-se acolhidos e terem esse espaço de liberdade para se expressar e também para se relacionar com outros coleguinhas da sua idade. Então, nós vemos como é importante a gente estar trabalhando com esse grupo. O raciocínio lógico deles está ainda em formação e eles são, então, bastante questionadores, investigadores, gostam de ser instigados a pensar. É legal o professor trazer situações da realidade do mundo onde nós vivemos, que eles estão inseridos, para aplicar a palavra de Deus e trazer as orientações para eles. Eles fazem muitas comparações e projeções de situações reais com o futuro, ou de uma situação com outra. Então, é bem comum nessa fase eles quererem entrar um pouco mais nos assuntos, né? Quererem pensar por si mesmos em acerca de determinados assuntos. E, apesar disso, deles terem já essa iniciativa, esse aprendizado deles precisa ser conduzido pelo professor, bem orientado e alicerçado na palavra de Deus, para que eles não fiquem ali perdidos em tantos pensamentos que eles desenvolvem. Eles têm boa memória, apesar de serem um pouco superficiais, mas eles guardam bastante coisas. Eles gostam de ser mais independentes, de conseguir fazer as coisas por si mesmos, eles se realizam com aquilo que eles conseguem fazer, com aquilo que eles demonstram conhecer também. É muito importante para eles mostrar aquilo que eles sabem. E eles precisam muito de referências reais. Essa turminha, elas não olham mais para os heróis com aquele encantamento, com tanta projeção, né, de algo assim tão fantasioso. Eles já começam a se aproximar mais, o interesse deles se volta mais para pessoas reais, para personagens reais, né, figuras públicas, enfim. Então, normalmente eles têm essa facilidade de se vincular, né, emocionalmente, ou fazer aquelas projeções com essas pessoas que aparecem na internet, na televisão, como para eles pessoas interessantes, importantes. É por isso que nós precisamos estar mostrando para eles, na palavra de Deus, quem são as nossas referências de verdade. Né? E mais que isso, nós também darmos um bom testemunho para que eles entendam o ensino da palavra de Deus não somente como algo que é para eles, mas que eles veem acontecer em nós e no seio da igreja. Então, isso é muito importante para essa fase onde eles estão ali despertados, né, curiosos e observando a tudo e a todos. Eles costumam ser bastante críticos e também autocríticos.
é uma fase onde surgem muitas piadinhas, o bullying, né, infelizmente também. Então, é necessário o professor estar atento a isso e estar orientando na palavra de Deus, até mesmo com relação à vida espiritual. Muitas vezes eles têm um padrão muito elevado para si mesmos. Então, eles tentam por si mesmos, acham que se eles começarem a ler a Bíblia todo dia, orar e tentar fazer tudo certinho, eles vão estar correspondendo, então, aquilo que Deus o tempo todo espera deles. E eles têm dificuldade de entender, muitas vezes, a graça de Deus. Então, nós precisamos apresentar o plano da salvação para eles com mais clareza e profundidade, para que eles entendam que, através de Jesus, uma vez que eles recebem o perdão de Jesus, recebem o Senhor como Salvador da vida deles, o Espírito Santo vai estar trabalhando e ajudando eles nessa trajetória de fé. Que mesmo falhando, eles têm a oportunidade de se arrepender e de buscar o Senhor e de recomeçar. Então é importante a gente trabalhar com eles, porque eles agora querem começar a caminhar por si mesmos e é natural. Então eles precisam saber como fazer isso na confiança e dependência do Senhor e entendendo Jesus como um amigo próximo, aquele que está sempre com eles, aquele que está pronto para ouvi-los e que não vai abandoná-los, que a vida com ele é permanente, é daqui até a eternidade. É importante eles terem essa consciência. Alguns temas que podemos então trabalhar com eles: criado, amado e aceito por Deus, Jesus como Salvador e amigo, missões, trabalhar com eles a consciência missionária, de envolvimento e também de oração, e de ser missionário do Senhor, de bom testemunho, de obediência aos pais, às autoridades, de participação no corpo de Cristo. Então, para eles entenderem ali que eles estão no culto, cultuando a Deus, não apenas ali sentadinhos para receber, mas para oferecer o seu culto ao Senhor, para cantar, para louvar, para participar da leitura, para ouvir a mensagem, quando eles têm a oportunidade e ali aprender. E também podemos trabalhar com eles a questão do relacionamento, né? Isso é muito importante, justamente por eles estarem nessa fase onde eles precisam estar no grupo, e são bastante críticos, né? E começam essas, como eu falei há pouco, essas brincadeiras, e, enfim, eles precisam saber o que é, à luz da palavra de Deus, um relacionamento correto com os amiguinhos, com os familiares. Isso também é um tema bastante importante. O professor já pode entrar também usando mapas bíblicos, geografia bíblica, ele já tem mais noção do espaço, de tempo, então o professor pode explorar esses assuntos também. A sala de aula deve ser um espaço confortável, informal e que promova a interatividade entre eles. Como já foi falado aqui, é importante a gente abrir nas aulas espaço para que eles possam se expressar, trazer suas opiniões, suas questões, isso é muito importante. A gente deve lembrar que ainda são crianças também, então, como tal, eles gostam de brincar. Então, o professor pode promover jogos, brincadeiras, dinâmicas, eles gostam muito de competições. É importante trabalhar especialmente isso entre grupos, porque muitas vezes nas brincadeiras de competições, alguns vão ficando marginalizados e a gente deve ter esse cuidado para que nenhum dos alunos se sinta ali constrangido, né, ou que seja, então, envergonhado pelos outros. Então, quanto mais atividades em grupos, melhor para essa turminha. E também melhor para a gente estar explorando o ensino com eles. O professor vai expor o ensino, vai ter um momento para que eles participem e também para que eles se divirtam aprendendo, porque eles também precisam disso. Lembrando que as lições bíblicas devem ter sempre conexões com fatos reais, com situações que a gente está vivendo, para que aquilo se torne mais significativo, para que eles, então, entendam a aplicabilidade do ensino bíblico, daquilo que eles estão ouvindo na vida deles e na maneira deles enxergarem as coisas do mundo.
Então, é muito importante a gente ter esse objetivo bem claro quando vai ensinar os pré-adolescentes. O professor é para eles uma figura muito importante. E quando o professor acolhe e mostra amor por cada um dos seus alunos dessa fase, embora eles sejam bastante inconstantes, instáveis, já agitadinhos, impulsivos, às vezes, nas palavras, nas ações, o professor que mostra um amor constante, firme, traz para eles uma segurança muito grande. Muitos dos nossos alunos, às vezes, vêm de situações difíceis nas famílias e nós podemos acolhê-los e ajudá-los a lidar com as suas dificuldades quando nós demonstramos o amor do Senhor, através não somente do que nós ensinamos, mas da forma como nós tratamos cada um deles. Sempre que possível, o professor deve também promover atividades extra-classe, cinema com pipoca na igreja, um passeio para algum lugar legal da cidade, claro que com autorização escrita dos pais, com mais pessoas para ajudar, né? Isso é muito importante. Promover atividades recreativas na igreja. Como eu falei há pouco, eles ainda gostam de brincar, então é legal a gente aproveitar também para trazer momentos de lazer para eles, né? E isso também facilita a criação de vínculo entre eles e também com o professor. Falando sobre os materiais, recursos pedagógicos e as metodologias de ensino para essa fase, nós podemos trabalhar com lições bíblicas em revistas ou mesmo com atividades que a gente elabora e traz as cópias para eles, para que eles possam preencher assim, eles exploram melhor o ensino e fixam melhor também a lição. A gente pode trabalhar com cartazes, com painéis, com lapbook, que é um tipo de recurso onde eles vão montar várias partes ali, usa bastante a criatividade e é bem interessante para eles. Podemos usar slides de data show, podemos ainda usar um flanelógrafo com figuras mais elaboradas, né, um pouco mais aprimoradas. Podemos usar jogos dentro da sala, né, desafios bíblicos ou debates, explosão de ideias. Então, são maneiras legais da gente trabalhar com essa turminha, sempre cuidando com a linguagem, porque eles não querem mais sentir que são aqueles pequenininhos, né, mas eles precisam de uma linguagem próxima, acessível, compreensível, e que o professor trabalhe o ensino de forma significativa dentro do nível de compreensão que eles têm. Eu quero deixar uma indicação de leitura para pais e professores de juniores ou pré-adolescentes, que é esse livrinho aqui, da Roberta Fonseca. O tema dele é Juniores e Pré-Adolescentes, como pais e professores podem ensinar no caminho em que eles devem andar, da editora Talagarça. Vale a pena essa leitura. Ao ensinar a palavra de Deus a qualquer faixa etária, o professor será conduzido a apresentar a elas uma única verdade que indistintamente alcança e transforma qualquer coração de dentro para fora. E esse é o objetivo principal que todo bom professor cristão deve ter, para que os seus alunos sejam alcançados pela graça de Deus, sejam transformados pelo Espírito Santo através do aprendizado da palavra de Deus, sejam eles crianças ou pré-adolescentes ou mesmo qualquer fase da vida. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um.